seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Santo é o teu nome, Jesus. Bendito seja o seu sangue. A Deus, nosso Pai, seja a honra, glória e todo louvor. Meus amados irmãos, estamos iniciando mais uma live da Igreja Batista Redenção. Aqui quem vos fala é o pastor Rosivaldo Aguiar. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós estamos tendo aqui algumas quedas na internet. Hoje eu vou ver se eu faço essa live o mais rápido possível. E vou estar cumprimentando vocês, saudando vocês no final, para que assim a gente possa concluir, essa live, tá bom? Nem as perguntas não vamos estar fazendo isso. Vamos ver se a gente faz o mais rápido possível para cumprirmos o nosso objetivo, que é pregar a Santa Palavra de Deus. Tá bom, meus irmãos? Hoje nós vamos estar repetindo a pregação que nós fizemos na última quinta-feira, porque não deu para concluir a gravação, tá bom? Hoje nós vamos falar como identificar a igreja verdadeira. Tá bom, meus irmãos? Então nós vamos estar orando e logo vamos estar dando início à pregação da Santa Palavra de Deus. Ok, meus irmãos? Deus abençoe todos vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós entregamos, Pai, nossas vidas, essa live que está sendo feita, todos que vão estar, ó Deus, acompanhando, assistindo, interagindo, entregar todos em Tuas mãos, Pai, nosso país, todas as nações da terra. Nós pedimos a Tua direção mais uma vez, Pai, que o Senhor venha falar grandemente, fortemente aos nossos corações. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, como nós falamos, vamos estar falando sobre o tema como identificar a igreja verdadeira, tá bom? O que é que você deve fazer, o que é que nós devemos fazer para identificarmos a igreja verdadeira. Em São Mateus 7, no versículo 21, a palavra de Deus diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, como o amado irmão vê nesse texto, a palavra de Deus é bem clara, meus irmãos? Que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, quando a palavra de Deus diz nem todo aquele que chama pelo nome de Jesus, pertence a Jesus. Nem todo aquele que anda em templos, reunindo em templos, fazem parte da igreja, do povo de Jesus, Então nós vamos ver alguns princípios bíblicos que fazem com que a gente identifique a igreja de Cristo, o povo de Cristo, Então o primeiro passo que nós podemos ver é que a igreja de Cristo não é uma construção. A igreja de Cristo não é um local de reunião. A igreja de Cristo não é um templo. A igreja de Cristo são pessoas. São pessoas. E que tipo de pessoas são essas? A palavra de Deus exemplifica, São pessoas, regeneradas. Pessoas regeneradas e biblicamente batizadas, que se reúnem para louvar, para adorar, para servir a Cristo em espírito e verdade. Então a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, é composta de pessoas regeneradas. Então não é qualquer reunião aí
que você pode dizer, ali está a igreja de Cristo. Então a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então a igreja de Cristo é composta de pessoas regeneradas, pessoas transformadas, pessoas convertidas, pessoas que antes agiam de forma errada e hoje procura consertar os seus hábitos, a sua conduta. Então não pode ser aquelas mesmas pessoas, ou aquela mesma pessoa com aquela conduta de antes. Então a igreja de Cristo é composta de pessoas assim, né? O segundo passo, a igreja de Cristo, ela tem Jesus Cristo como seu cabeça e único chefe supremo. Então a igreja de Cristo, meus irmãos, diz em Efésios 5:23 que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Então não existe líder humano que possa dizer que é o cabeça, o chefe maior da igreja. Não existe. O chefe da igreja, o cabeça da igreja supremo é Jesus Cristo. Então é assim que identificamos a igreja de Cristo. Se você conhece uma igreja que tem um chefe supremo, um chefe mundial, essa igreja não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, o chefe supremo, o chefe mundial é Jesus Cristo. Em São Mateus 16:18, Jesus diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então você vê que em Mateus 16:18, Jesus chama a igreja de minha, né? Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. Então a igreja é de Cristo. A igreja não é de homem nenhum, de líder humano nenhum. Então é assim que identificamos a igreja de Cristo. Terceira coisa que nós devemos fazer, né? Como identificarmos a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela tem a Bíblia Sagrada como a sua única regra de fé e prática. Então a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. É a palavra de Deus. Então não pode existir outro livro que possa guiar a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é guiada, orientada, doutrinada pelas Santas Escrituras, pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. Então esse é o livro principal, superior da Bíblia. Às vezes nós podemos utilizar outros livros, mas todos os livros têm que estar submisso, subordinado à Bíblia. Nenhum pode ser igualado à Bíblia ou superior à Bíblia. A Bíblia é o principal livro. Então toda leitura que fizermos, que você fizer, meu irmão, meu amigo, tem que estar de acordo com as Escrituras. Tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, rejeite, despreze, não aceite, porque é assim que identificamos a igreja de Cristo. Em João 5,39, Jesus diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Também João 17:17, Jesus diz: santifica-os na tua verdade, meu Pai. A tua palavra é a verdade. Também em João 14, verso 15, Jesus diz: se me amais, guardais os meus mandamentos. João 14, 23 e 24, Jesus diz: se alguém me ama, colocará em prática a minha palavra. E aquele que não me ama, não pratica a minha palavra. Então você vê que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, está acima de todo livro, de toda palavra. Então não existe palavra de homem, palavra de pregador, por mais famoso que seja,
que você possa colocar acima da Bíblia. Cuidado com essas frases que as pessoas citam aí como sendo palavra de Deus. Cuidado. A única palavra que você deve dar crédito, em primeiro lugar, é a palavra de Deus. Toda palavra tem que estar subordinada à palavra de Deus. A terceira coisa que nós devemos fazer, meus irmãos, quarta coisa, ou ponto, né, que devemos fazer para identificarmos a igreja de Cristo. A igreja verdadeira, a igreja de Cristo, é aquela que rejeita a pregação de um pastor ou de qualquer outro pregador se não tiver base nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada. Então, meu irmão, meu amigo, a pregação, toda pregação tem que estar embasada na palavra de Deus. Em Atos capítulo 17, verso 11, você pode conferir os textos, que diz que quando Paulo e os apóstolos saíam pregando, eles entraram numa cidade chamada Bereia. E os bereanos, eles foram chamados de nobres, lá em Atos 17, verso 11. Porque tudo que Paulo e os apóstolos falavam para eles conferiam nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, para ver se estava de acordo com a palavra de Deus. Olha que os apóstolos, olha que o apóstolo Pedro e Paulo foram grandes homens tementes a Deus, mas eles estavam subordinados à palavra de Deus. Todo pregador tem que estar subordinado à palavra de Deus. Ame as pessoas, ame os pregadores. Agora você deve rejeitar, meu irmão, meu amigo, toda pregação que não vier das Escrituras, que não tiver base na palavra de Deus. Tenha cuidado, meu irmão, com essas pregações que só falam em vitória, que só falam em bênçãos, que só falam em prosperidade. Cuidado com essas pregações. A pregação, toda pregação tem que estar embasada na palavra de Deus. Quer seja uma palavra de bênção, quer seja uma palavra de dificuldade, de luta, de problema, de repreensão. Se vier da palavra de Deus, dê glória. Se vier da palavra de Deus, dê amém. Mas cuidado com as palavras que não vêm de Deus. Tem muitos pregadores falando palavras que agradam a congregação, que agradam o povo. Então você tenha cuidado com essas pregações. Toda pregação tem que estar embasada na palavra de Deus. Em Gálatas capítulo 1, versículo de 8 a 12, você pode conferir, o apóstolo Paulo ele diz assim, que se um anjo do céu, ele diz, ainda que um anjo do céu ou eu vos pregar um outro evangelho, seja anátema. Então aí você vê em Gálatas capítulo 1, verso de 11 a 12, o apóstolo Paulo, ele orientando a sua igreja, a igreja de Cristo, para ter cuidado com as pregações, com os pregadores. Então, meus irmãos, existem aí muitos pregadores que não têm conhecimento bíblico e aí pregam muitas heresias, muitas coisas que Deus não mandou pregar. E existem também pregadores mal intencionados, que conhecem a palavra de Deus, mas o que é que eles fazem? Eles adulteram a palavra de Deus para, manipular as pessoas. Então você, meu irmão, meu amigo, tenha cuidado com os pregadores. A maioria dos pregadores que estão aí dizendo que são pregadores de Cristo não são. São pessoas que estão pregando para satisfazer a vontade, as ordens de uma denominação religiosa, ou então para satisfazer a sua vontade. Nem todo pregador é um pregador de Deus, é um representante de Deus. Então, para você identificar a igreja verdadeira, você precisa fazer isso. Você precisa ver se a pregação está de acordo com a palavra de Deus. Você deve conferir
tudo que ele falou, anotar, gravar, conferir na palavra de Deus. Se estiver de acordo com a palavra de Deus, você dê amém. E se não tiver, você diz: misericórdia, Senhor. Está repreendido em nome de Jesus. Porque, como eu volto a repetir, existem muitos pregadores, meus irmãos, que têm pouco conhecimento bíblico, né? E o pregador, ele precisa ter conhecimento da palavra de Deus para poder pregar para as pessoas. E nem todos os pregadores têm. Então, muitos são pregadores sem conhecimento. E outros são pregadores mal intencionados, que pregam a palavra de Deus para satisfazer as suas denominações, para satisfazer os seus desejos egoístas. Então, meu irmão, minha irmã, tenha cuidado. Então, o quarto passo é esse, entendeu? Para você identificar a igreja verdadeira, você precisa rejeitar as pregações ou o pregador que pregar as palavras que não estiver de acordo com a palavra de Deus. Então você tem que rejeitar. E hoje em dia nós não vemos isso nas igrejas. Todas as pregações, o povo grita aleluia, o povo grita glória a Deus, né? Porque é composta a maioria das igrejas de pessoas sem conhecimento da palavra de Deus. E a primeira palavra que Jesus fala lá em São Mateus 24, quando ele estava falando sobre o fim, ele diz: meus filhos, tende cuidado para que ninguém vos engane. Então as pessoas não estão atentas à palavra de Deus. Então, meus irmãos, pior do que o vírus são pessoas espiritualmente sem conhecimento, sem comunhão com Deus. É pior do que o vírus. Porque o vírus leva as pessoas para o cemitério, para o túmulo. Mas a alma sem Cristo, a pessoa sem Cristo, a pessoa mal orientada na palavra de Deus, ela morre e vai para o inferno. Então, meu irmão, cuidado com os pregadores, cuidado com aqueles que dizem que são representantes de Cristo. Cuidado, porque a maioria não são representantes de Cristo, são representantes de si mesmos, são representantes de denominações, são representantes de convenções, mas não representantes de Deus. Então o quarto passo é esse. O quinto passo para identificar a igreja de Cristo, meu irmão, a igreja de Cristo é aquela que tem Jesus como seu único mediador e intercessor. Amém? A igreja de Cristo é aquela que tem Jesus como seu único mediador e intercessor. Então a palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, a palavra de Deus diz assim: só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Só há um Deus, um mediador, um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então toda oração tem que ser feita em nome de Jesus Cristo. Nenhum santo, nenhum pastor, nenhum líder pode interceder por alguém, meu irmão. Lá diante de Deus, só quem intercede por nós é Jesus Cristo. Nós podemos fazer orações uns pelos outros em vida. Mas depois de mortos, depois que morrermos, só quem pode interceder por nós é Jesus Cristo. Não ore para os mortos, para os santos mortos, por mais bons que eles tenham sido. Só tem um nome que nós devemos invocar para chegarmos a Deus, é o nome de Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Está claro na palavra de Deus, meu irmão. Minha mãe costumava dizer: se alguém quer mais claro, põe azeite. Minha mãe falava isso. Então, meu irmão, a palavra de Deus é clara. Se você, se eu, se nós quisermos chegar a Deus, tem que ser por Jesus Cristo. Esse é o quinto passo para identificarmos a igreja verdadeira. O nosso único intercessor é Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 7, versículo 25, a palavra de Deus diz assim: portanto, Jesus pode também salvar perfeitamente os que chegam a Ele, os que se chegam a Deus por intermédio dele, porque Ele está vivendo sempre para interceder por nós. O único, meus irmãos, que morreu e ressuscitou e continua intercedendo por nós é Jesus Cristo.
Os outros santos morreram e ficaram mortos, esperando a ressurreição no final. Todos os santos, inclusive Santa Maria, morreram e permanecem mortos. O único que morreu e ressuscitou e está vivo para sempre é Jesus Cristo. Ele é o único que pode interceder por mim, o único que pode interceder por você, o único que pode interceder por todos nós é Jesus Cristo diante de Deus. Então é assim que identificamos a igreja verdadeira. O sexto passo, meus irmãos, a igreja de Cristo é aquela que prega que Deus é amor, Deus é santo, mas prega também que Deus é justo. Prega e combate contra o pecado. Meus irmãos, a maioria das pregações que eu tenho ouvido, que você ouve, só são pregações, meus irmãos, que falam, que exaltam o homem, que exaltam o ser humano. São chamadas pregações antropocêntricas, pregações voltadas para agradar pessoas. A pregação da palavra de Deus tem que ser cristocêntrica, meus irmãos. A pregação tem que exaltar Cristo. A pregação tem que louvar a Cristo, porque Ele foi o único que morreu na cruz por mim e por você. Então a pregação, a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, meus irmãos, tem que pregar sobre o amor de Deus, sobre a santidade de Deus, mas também tem que pregar sobre a justiça de Deus. Quando Jesus começou a pregar, começou a exercer o seu ministério, lá em Mateus capítulo 1, verso 17, a primeira pregação de Jesus foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Jesus, na sua primeira pregação, ele, João Batista e os apóstolos, eles pregaram sobre o arrependimento dos pecados. Hoje a gente não vê isso nas igrejas. As pregações é dizendo: olha, Deus vai te abençoar, Deus vai encher tua botija, tá vindo uma bênção aí para você, portas vão se abrir, Deus vai te dar saúde, Deus vai te dar bênção, Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Deus virou o quê? Deus virou um garçom, meus irmãos. Hoje, na maioria das igrejas, chamadas igrejas, nos templos aí, as pregações, meus irmãos, são voltadas para os homens. Deus não passa de um garçom. A palavra de Deus nos diz que Deus é o Senhor, Deus é o Criador, Deus é o Todo-Poderoso, meus irmãos. Que se nós respiramos é graças a Deus. Todo poder está nas mãos de Deus. Mas Deus hoje nas igrejas virou um garçom. Deus é invocado nas igrejas, as pessoas vão para as igrejas, para as reuniões, para pedir bênçãos a Deus. E os pregadores pregam para satisfazer os desejos das pessoas. Essa não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, meu irmão, prega sobre o arrependimento dos pecados. Porque nem eu, nem você, ninguém vai chegar a Deus se não arrepender dos seus pecados. A palavra de Deus diz: de que se lamenta o homem? De que se queixa o homem? E a mesma palavra de Deus responde: queixe-se o homem dos seus pecados. Quantas pessoas, meus irmãos, estão se queixando do vírus, estão se queixando dos governantes nesses dias? Quantas pessoas estão se queixando dos problemas materiais, mas dificilmente você vê alguém se queixando dos seus pecados. Pessoas dizendo: nós estamos sofrendo, quem sabe é porque nós estamos negligenciando Deus, nós estamos esquecendo de Deus. Então, meus irmãos, cuidado com essas pregações que só pregam bênçãos, só pregam vitórias, só pregam prosperidade. Essas igrejas, esses pregadores que pregam assim, não são igreja de Cristo, não são representantes de Cristo.
A igreja verdadeira, a igreja de Cristo, irmão, prega sobre amor, prega sobre santificação, mas também prega sobre a justiça de Deus. A palavra de Deus diz que existe dois caminhos, o céu e o inferno. A palavra de Deus diz que quem não for para o céu irá para o inferno. A palavra de Deus diz que nós precisamos nascer de novo, nos converter a Deus. A palavra de Deus diz que nós precisamos ser novas criaturas, novas pessoas, transformadas, remidas pelo Espírito Santo de Deus. Em São João, capítulo 8, você vê lá a história da mulher adúltera. E diz a palavra de Deus que Jesus, no final do texto, diz que Jesus falou para ela: mulher, cadê os teus acusadores? E ela disse: Senhor, eles foram embora. Ninguém te condenou, mulher? Ninguém. Jesus disse: vai em paz, nem eu te condeno. Só que Jesus falou outra palavra, meus irmãos, para a mulher que a maioria das pessoas não fala. Jesus disse: mas não peques mais. Vai em paz, mas não peques mais. Então Jesus perdoou a mulher adúltera, mas Jesus orientou, aconselhou ela para ser uma nova pessoa, para mudar de atitudes, para mudar de comportamento. Porque ele salvou ela ali diante daqueles que queriam a sua morte, daqueles que queriam lhe apedrejar. Mas poderia haver um outro momento que ela não ia ter mais como se livrar. Então Jesus disse: vai, não peques mais. Então assim deve ser comigo e com você, meus irmãos. Deus nos perdoa, Deus nos limpa, Deus nos sara, mas Ele quer que vivamos em novidade de vida. A palavra de Deus diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, meus irmãos, Deus perdoa. Mas a palavra de Deus diz que nós não devemos ser pecadores praticantes do pecado. Às vezes a gente peca porque somos humanos, somos falhos, mas nós não devemos ter o hábito de pecar, vivermos na prática do pecado. Então tenha cuidado, meu irmão. A palavra de Deus nos diz em Mateus 7:21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Então não é só falar no nome de Jesus, falar no nome de Deus, que é ali a igreja de Cristo, ali a igreja de Deus, não. A igreja de Cristo, a igreja de Deus, vive na presença de Deus, vive fazendo a vontade de Deus. Então a igreja de Cristo é aquela que prega sobre amor, sobre bênção, sobre santidade, mas também prega sobre o pecado, condena o pecado. E nós temos visto, meus irmãos, as igrejas de hoje apoiando tudo que Cristo condenou. Tudo que Cristo condenou, as igrejas estão apoiando. Apoiando aborto, apoiando divórcio, apoiando prostituição, apoiando pessoas, apoiando ladrões corruptos. Quantos ladrões, quantos corruptos aí são apoiados nas igrejas, são chamados de irmãos, são chamados de filhos de Deus. Então, meu irmão, cuidado. Essa não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo prega contra o alcoolismo. Irmãos, o vírus tem matado muitas pessoas. O alcoolismo também tem matado milhares e milhares de pessoas. Segundo a pesquisa, o alcoolismo está em 5º lugar, como aquele que mais tira vidas, mais ceifa vidas. Mas as igrejas não pregam contra o alcoolismo. E quantos membros de igrejas, frequentadores de igrejas, só andam com um copo na mão? A palavra de Deus, em outra oportunidade, eu vou mostrar aqui vários versículos para vocês condenando essas bebidas. A palavra de Deus, irmãos, deixou o líquido para bebermos, a bebida,
que seja alimento, que faça bem para a nossa saúde. E o alcoolismo faz o quê? Faz as pessoas perderem a consciência. Quantos acidentes têm acontecido por causa do alcoolismo? Quantas mortes? Quantos casais que brigam e separam por causa do alcoolismo? Quanta confusão tem causado o alcoolismo. Mas os pregadores que dizem ser pregadores de Deus, as igrejas que dizem ser igrejas de Deus, não condenam. Ah, mas se beber um pouquinho, mas é do pouquinho que vem o vício, é do pouquinho que vem os desastres, que vem os acidentes. Então, meu irmão, cuidado. A igreja de Cristo tem que pregar contra o pecado. Alcoolismo é pecado. Tabagismo é pecado. Você vê igrejas pregando sobre o tabagismo. Você vê quando a gente vai ao médico, a primeira coisa que o médico pergunta é: você bebe? Você fuma? Porque esses vícios atrapalham a nossa saúde, fazem mal à nossa saúde. Impede a ação dos medicamentos no nosso corpo. Então o alcoolismo, o tabagismo é pecado, Deus condena, meus irmãos. A prostituição, a traição, o roubo, a mentira, comprar e não pagar. As igrejas estão cheias de veacos. Aqui na Bahia chama veacos. Em São Paulo e outros estados chama caloteiros. Quantos caloteiros dentro das igrejas compram e não pagam? Que coisa horrível, meus irmãos. O pecado é contra Deus. Se você anda praticando essas coisas, você não é uma pessoa de Deus. A gente tem que comprar e pagar. Nós temos que ser honestos. Nós temos que representar Cristo onde a gente for. A palavra de Deus diz que Jesus nos fez a sua imagem e sua semelhança. Jesus nos fez a sua imagem e semelhança, meus irmãos. Onde já se viu a imagem e semelhança de Deus ser chamado de caloteiro, ser chamado de veacos, ser chamado de trapaceiros. A palavra de Deus condena a idolatria, meus irmãos. Você adorar imagens de escultura, ídolos, quer seja uma imagem de um santo que morreu, ou adorar um pastor, adorar um cantor, idolatrar um cantor, um pregador, um pastor, ou algum símbolo religioso. Deus é vivo, meus irmãos. O nosso Jesus é vivo. Ele morreu e ressuscitou. Você não precisa tocar nele, nem ver ele. Ele está com você, ele está conosco todos os dias de nossas vidas. Jesus diz em Mateus 28, versículo 19 e 20, ele diz: estarei contigo, meu filho. Estarei convosco todos os dias. Então você não precisa ver Jesus, nem tocar em Jesus para saber que Jesus está ali. O sétimo passo para identificarmos a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é aquela, irmãos, que não apoia sociedades secretas, que não apoia ecumenismo, mundanismo ou qualquer outra coisa que afronte a Deus, que afronte a palavra de Deus. As igrejas estão cheias, meus irmãos, de sociedades secretas, maçonaria e tantas coisas aí dentro das igrejas, pastores, padres, maçons, a maçonaria do diabo, meus irmãos. As pessoas que andam envolvidas, o cristão que anda envolvido com essas sociedades secretas, não são de Deus, não fazem parte da igreja de Cristo. Eu saí de uma grande denominação religiosa por causa disso. Os pastores, a liderança da convenção era toda composta de maçons. E muitos irmãos aí inocentes entram nas igrejas, não perguntam se o pastor é maçom, se o líder é maçom. Acha a igreja bonita, acha o louvor bonito, entra nessa igreja e começa a fazer parte dessa igreja. E não sabe que quem mantém, quem sustenta aquela igreja é a maçonaria. Construindo
templos lindos, chamados de catedrais. Cuidado, meus irmãos. A maçonaria nega Cristo. Eu venho pesquisando acerca da maçonaria há mais de 30 anos, eu venho pesquisando. O maçom não pode ser um cristão não pode ser maçom. Não existe compatibilidade entre a maçonaria e o cristianismo, entre a maçonaria e a palavra de Deus. São incompatíveis. Não tem comunhão, não pode ter comunhão. A palavra de Deus nos diz que comunhão há entre a luz e as trevas. Que comunhão há entre a justiça e a injustiça? Você pode ler 2 Coríntios capítulo 6, versículo de 14 a 17. A palavra de Deus condena a maçonaria, as entidades secretas. A palavra de Deus condena o ecumenismo. O que é o ecumenismo, pastor? União de igrejas, de religiões. Nós vemos aí religiões de todo tipo se unindo. Religiões que fazem tantas coisas horríveis, que negam a Cristo, que negam os princípios de Cristo, dando as mãos e se unindo. Cuidado, meus irmãos. Vamos fazer uma colação de grau, vamos fazer uma formatura. Todos os líderes são convidados para ir das religiões e ali faz um culto ecumênico. Cuidado, culto ecumênico é do diabo, meus irmãos. Não existe culto ecumênico, não existe união espiritual de todas as religiões, porque só existe um caminho que nos leva a Deus, e esse caminho é Jesus Cristo. Cuidado, meus irmãos. A palavra de Deus também nos diz que a igreja de Cristo, vamos ver outro passo aqui, para identificarmos a igreja de Cristo, o 8º passo. A igreja de Cristo, meus irmãos, é aquela que é contra o casamento e o recasamento. A pessoa ficar casando, recasando, casando, recasando. A palavra de Deus diz que Deus criou o casamento, está lá em Gênesis 2:24. Deus criou o casamento, irmãos, para só haver separação do casal depois da morte. E hoje os pastores, os líderes religiosos não pregam sobre isso. O casamento, na palavra de Deus, irmãos, é entre um homem e uma mulher e deve ser até a morte. Não pode a pessoa ficar casando e separando, não. Cuidado, meus irmãos. Cuidado com esses casamentos. Vários casamentos. Se você já fez isso, já casou e se separou, peça perdão a Deus e não faça mais isso. A palavra de Deus diz que Deus perdoa se nós arrependermos e mudarmos de conduta, mudarmos de vida. Depois eu vou fazer uma pregação especial voltada para esse assunto. A igreja de Cristo, a igreja verdadeira, meus irmãos, ela prega contra a idolatria. Como eu falei há poucos instantes, tanto idolatria de santos, de imagens, como idolatrias de homens. Se você idolatra seu carro, se você idolatra seu emprego, se você idolatra seu filho, você está sendo idólatra. O único que nós devemos adorar é Deus. Tem pessoas dizendo aí que adora até prato de comida. Eu adoro essa comida. Eu adoro essa pessoa. Eu adoro esse animal. Eu adoro isso, eu adoro aquilo. Não, meus irmãos. Nós devemos amar as pessoas, gostar de coisas e objetos e adorar só a Deus. Nós devemos adorar só a Deus. A palavra de Deus diz em Mateus 4, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Depois você leia o Salmo 115, condenando a idolatria. Êxodo 20,
Em Jeremias capítulo 10 diz que as pessoas vão no mato, cortam uma árvore, faz um Deus, se prostra diante daquele ídolo, daquele Deus e adora. Feito por suas mãos. O nosso Deus é vivo, o teu Deus é vivo. Jesus morreu e ressuscitou, meus irmãos. Ele não pode ser tocado, apalpado. Ele não pode ser visto com esses olhos nossos, pecaminosos, falhos. Ele só vai ser visto na eternidade, meus irmãos. Quando nós alcançarmos a total purificação dos nossos corpos. Quando nós formos transformados completamente, nós vamos ver Deus face a face na eternidade. Então você deve dirigir suas orações só a Deus através de Jesus Cristo. Cuidado com coisas. As igrejas evangélicas estão cheias de arca da aliança, chofar, que é um instrumento que eles usam para começar o culto. Se não tiver o chofar, não pode começar o culto. Estão idolatrando artigos judaicos, símbolos judaicos. Nos cultos das igrejas está cheia. Arca da aliança, chofar e tantas outras coisas. Menorá e tantas outras coisas. É sal ungido, é óleo ungido, é rosa ungida, é tanta coisa. Na Bíblia nós não vemos isso, meus irmãos. Nem Jesus, nem os apóstolos fizeram isso. Cuidado com essas igrejas, com essas reuniões, essas congregações que dizem ser igreja de Cristo. Em Isaías 45:20 está escrito assim: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos que escapaste das nações, nada sabe os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feita de madeira e roga a um Deus que não pode salvar. Nada sabem os que conduzem os seus ídolos em procissão. Em procissão, leia a Bíblia, Isaías 45:20. E todo ano imagens são carregadas nas costas, nas praças. O nosso Deus, Ele nos carrega nos braços. É Ele que nos carrega. Quem é eu e você para carregarmos Deus? Deus é Espírito. Ele não pode ser carregado. Agora eu e você que precisamos ser carregados, que precisamos ser conduzidos. Eu e você precisa de lâmpada. O nosso Deus é luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas tem a luz da vida. Então, meus irmãos, a igreja de Cristo é aquela que leva o pecador a ter certeza da salvação. Você tem certeza da sua salvação? Se você é um cristão e não tem certeza da sua salvação, eu sinto muito te falar, você é um falso cristão. Porque Jesus Cristo, em sua palavra, nos garante a certeza da salvação. Ele nos diz em João 6,47, quem crê em mim tem a vida eterna. João 6,47, quem crê em mim, disse Jesus, tem a vida eterna. Se você não tem a vida eterna, se você não tem certeza da salvação, você não está crendo em Jesus. A maioria das igrejas não prega sobre salvação, só prega sobre bênçãos, só prega sobre coisas materiais. Venha buscar saúde, venha buscar emprego, venha buscar casamento, venha buscar... Mas o que eu e você precisamos diante de Deus, irmãos, é a salvação das nossas almas. É ter comunhão eterna com o nosso Deus. É isso que eu e você precisamos. É isso que eu e você mais necessitamos. É da salvação das nossas almas. Não é de bens materiais, não. Porque Deus nos deu 2 braços, Deus nos deu inteligência para trabalharmos e conseguirmos o que nós necessitamos para a nossa sobrevivência. Bens materiais, Deus nos deu capacidade física para adquirirmos. Agora, o perdão dos pecados e a salvação só se alcança, só se consegue através da conversão, através do novo nascimento, através de arrependimento.
através do abandono do pecado. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 1,18: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1,18 diz: nós que somos salvos. Jesus falou para o ladrão da cruz em vida: hoje mesmo, meu filho, estarás comigo no paraíso. Jesus falou para Zaqueu: eu vim buscar e salvar aquele que se havia perdido. Hoje veio salvação na tua casa, Zaqueu. A salvação é em vida. Nós conseguimos a certeza da salvação em vida, meus irmãos. Não é depois da morte, não. A igreja verdadeira prega sobre a salvação do pecador em vida. Se você não tem certeza da sua salvação, essa igreja que você tem ido, essa religião que você frequenta, não é igreja de Cristo. A igreja de Cristo precisa pregar acerca da certeza da salvação em Cristo. A igreja de Cristo é aquela que se reúne para louvar e adorar a Deus. No Salmo 122, a palavra de Deus nos diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem hábito de se reunir para louvar e adorar o Senhor? Se você não tem hábito de congregar, de reunir para louvar e adorar o Senhor, você não faz parte da igreja verdadeira. Lá em Atos capítulo 4, a palavra de Deus nos diz que todos os que criam viviam juntos, adorando e louvando a Deus. Você tem se reunido com outros irmãos para louvar e adorar a Deus? Se você não tem se reunido, você não é de Deus, você não faz parte da igreja de Cristo. Porque quando a gente ama alguém, a gente quer estar próximo dessa pessoa. E a igreja é a casa de Deus, a igreja é o povo de Deus. Jesus ama a igreja, Jesus morreu pela igreja, ele virá buscar a sua igreja. Jesus virá buscar a sua igreja, meus irmãos. E concluindo essa pregação, a igreja de Cristo é aquela que prega sobre o céu e o inferno. Jesus disse: quem crê em mim tem a vida eterna, quem crê em mim irá para o céu. Mas quem me negar, quem me rejeitar diante dos homens, irá para o inferno. A sua igreja tem pregado sobre o céu e o inferno? Ou só tem pregado sobre o céu? Todos que morrem diz, foi para o céu. Todas as pessoas que morrem falam assim, foi para o céu. Não é assim não, meus irmãos. Ninguém que morre vai para o céu. Fica esperando a ressurreição. A palavra de Deus nos diz em Daniel capítulo 12, versículo 4, que aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar e irão para o céu, viver eternamente com Deus. E aqueles que morreram sem Cristo vão ressuscitar e vão para o inferno. Então, meus irmãos, é assim que identificamos a igreja verdadeira. Esses 13 passos, tem muitos outros, mas esses foi o que senti de Deus de compartilhar com você nessa manhã. Leia Mateus 25, 46. Os de Deus irão para a vida eterna. Os justos irão para a vida eterna. E os ímpios irão para o castigo e para o tormento eterno. Mateus 25, 46. Leia, depois medite. Que o Senhor te dê um bom dia, meu irmão. Que o Senhor te dê uma semana feliz, abençoada. Que o Espírito Santo de Deus te guie e te conduz. A igreja de Cristo, a igreja verdadeira,
tem que viver pautada pelas Escrituras, embasada nas Escrituras, na palavra de Deus. Eu gostaria de agradecer nesse momento a irmã Nina Santos. A paz do Senhor, minha irmã, seja bem-vinda em nome de Jesus. Meu cunhado Geraldo, minha irmã Nilza, que está interagindo, assistindo. Meu sobrinho Valdir Cardoso, bom dia, meu querido, Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus, meu querido. Gostaria de agradecer, meus irmãos, todos vocês. A irmã Mara Rodrigues, minha filha querida na fé. A paz do Senhor, minha irmã, seja bem-vinda em nome de Jesus. Irmão João Amorim, a paz do Senhor, meu irmão. Irmão Edson Santos, Clara Pardim, Deus abençoe, minha irmã. Késia, Deus abençoe todos vocês que estão interagindo, que interagiram conosco nessa manhã. Como eu falei no início, meus irmãos, eu tive que me apressar hoje, porque a internet aqui está sempre caindo, sempre falhando, e eu tive que me apressar para pregar a palavra de Deus. Hoje não fiz nem a pergunta como de costume, que o principal, meus irmãos, é pregarmos Jesus, é anunciarmos que Jesus está voltando e Ele virá buscar aqueles que vivem em comunhão com Ele, vivem em comunhão com Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai, por concluirmos essa pregação. Abençoa, meu Pai. Sustente todos que ouviram. Guia, meu Pai, com a Tua luz, com o Teu poder. Todos os lares, todas as famílias desses irmãos que interagiram conosco nessa manhã. Abençoe suas casas, suas famílias. Principalmente na Tua presença, Senhor. Ilumine cada um na Tua palavra. Dê entendimento da Tua palavra, Senhor. Proteja todas essas vidas preciosas para Ti e para nós. Abençoe todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te dê uma semana feliz e abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Um abraço virtual para todos. Um dia feliz, uma semana abençoada para todos, em nome de Jesus.